Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é domingo, domingo de Ramos, dia em que nós fazemos a memória de quando Jesus entrou em Jerusalém e foi ovacionado, foi acolhido com gritos de alegria, mas logo depois também foi rejeitado e condenado à morte. Tudo isto pela permissão de Deus para a nossa salvação. Então vamos escutar este evangelho para que esta palavra de Deus fortaleça a nossa fé. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sacerdotes, como os mestres da lei, zombavam dele, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente deles, viu como Jesus havia esperado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus, neste evangelho, passa por toda a sua paixão, morte e ressurreição.
Jesus, ele dá a vida para a nossa salvação. E para isso ele foi humilhado, ele foi rejeitado, perseguido, ele não foi aceito, não foi compreendido. As pessoas esperavam um Messias que os libertasse da escravidão política e social, econômica, e Jesus não veio fazer isso. Jesus veio salvar o ser humano da morte, consequência do pecado. E isso engloba também toda uma outra situação, como nós vivemos aqui neste mundo, procurando fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade, e muitas vezes até iludidos pelas coisas que o mundo nos oferece. Jesus mostra que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e Ele se humilha ao ponto de entrar na própria morte, sendo rejeitado, açoitado, blasfemado, acusado, né, de diversas coisas que não o fez, até mentiram contra Ele, e Jesus não se revoltou contra isso, porque conhece o ser humano. Jesus sabe que o coração do homem está doente e que ele precisa do amor de Deus para ser curado, libertado, transformado e assim poder voltar ao céu. Que nós possamos nesse dia refletir, neste domingo de Ramos, para entrarmos nesta Semana Santa e também pedirmos ao Senhor que nos encoraje, de nós não desanimar diante dos problemas da vida, mas que estes sejam para nós situações para fazermos crescer na santidade, na fé, na obediência e em tudo colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, da nossa razão e do nosso egoísmo, orgulho e também as vaidades. Que nós possamos morrer para o homem velho, para o homem da carne e nascermos como um homem novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.